Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus, também de nosso Senhor Jesus, esteja com você, sua família e familiares. Estamos iniciando hoje mais um tema, dando sequência à nossa série de estudos, falando sobre o Reino Unido ainda. Hoje falando sobre Davi, 3 momentos distintos em sua vida. É claro que é uma abordagem simples, procurando ser objetivo, mas que nos trará alguma orientação sobre a vida desse personagem, que é reconhecido, quem sabe, pelo menos nas 3 maiores religiões, e tirarmos algumas lições para a nossa vida diária. Vamos agradecer a Deus e depois então vamos fazer essa reflexão. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado e proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Rogamos a unção do teu Santo Espírito para a compreensão dessa reflexão nesse dia. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, o Reino Unido foi um período de aproximadamente 120 anos. Nós falamos um pouco sobre o primeiro rei de Israel, uma escolha errada que o povo fez. Não era a intenção do Senhor que isso acontecesse. O Senhor tinha dado orientações para Israel de como deveria ser o reconhecimento do Eterno, do Senhor, como seu dirigente, e teria, claro, líderes, sacerdotes, juízes, que liderariam o povo, mas como representantes de Deus. A escolha de Davi, e nessa escolha, nesse período, Israel alcança o topo no que diz respeito a conquistas militares, e Davi teve uma escola preparatória muito importante, vamos ver, 3 momentos distintos em sua vida. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, diz que Saul, que até então era o rei de Israel, se tornou sogro de Davi, preparando assim o caminho, esse envolvimento de Davi com Saul foi algo que preparou o caminho no segundo momento da vida de Davi para que ele se tornasse o que ele se tornou depois, quando governou Israel. Tem um texto que quero ler, que já faz parte do terceiro momento da vida de Davi, está aqui registrado em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15, diz que reinou, pois Davi, sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Davi começou a reinar com idade de 30 anos, reinou 40 anos sobre todo Israel, morreu com a idade de aproximadamente 70 anos, mas o mais importante que preparou para que ele fizesse isso, como diz o texto, e reinou sobre todo Israel, um Reino Unido, momento como mencionamos aí do auge, da glória, da expansão daquilo que começou lá no período dos juízes, a conquista da terra de Canaã, que teve vários nomes ali nesse processo, mas que não alcançou toda a plenitude, foi alcançado nos dias de Davi. Essa questão da expansão territorial, subjugar principalmente os filisteus e dominar sobre os reinos ali e, de certa forma, também testemunhar, onde eles pudessem ver todas as conquistas, o auge de Israel. Então diz o texto que ele dominava sobre todo Israel, julgava e fazia justiça. Agora, vamos recapitular um pouco os 3 momentos da vida dele. Aqui no capítulo 16, versículo 17 de 1 Samuel, diz que Saul pediu que os seus servos buscassem um homem que pudesse tocar, que soubesse tocar. Ele estava passando por um momento atormentado ali, Saul, por um espírito maligno. E alguém disse então que conhecia um jovem. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Diz que deixa eu me ver aqui. Capítulo 16, versículos 13, 17 a 18. Diz que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, de Belém,
que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Essa foi as credenciais de Davi inicialmente, quando ele sai do anonimato para prestar um serviço na corte. Tocar, sabia tocar. E como ele aprendeu isso? Ele era pastor de ovelhas, era um trabalho simples, sabe, rústico da época, mas um trabalho que, de certa forma, o preparou para enfrentar adversidades, problemas. Quando ele se depara com o gigante, para enfrentar o gigante, ele conta o seu histórico, diz que havia enfrentado um urso, um leão, e que com aquele gigante seria de igual maneira. Então, a alguns quilômetros dali, a sua cidadezinha, tocando a sua harpa, algo que amenizasse, que o elevasse também para mais perto de Deus. Isso foi algo grandioso. Davi provavelmente não imaginava que os seus salmos, os seus cânticos, se tornaria tão conhecido, não somente para a comunidade de Israel, mas em cada geração, para cada época, servindo de alento, de esperança. Então isso foi muito importante, essa parte inicial, preparatória da vida de Davi. Quando Samuel vai escolher um novo rei, que Deus fala, vou ungir, rejeitei Saul, porque ele não me ouviu, não foi aquilo que eu desejava, vai até Jessé, dentre seus filhos, eu tenho me provido de um rei, e quando passa diante dele todos os filhos de Jessé, claro, com exceção de Davi, o próprio Samuel, ele se depara diante de Eliabe, o mais velho, sabe, mais forte, mais alto, e ele pensa, certamente está diante do Senhor o seu ungido, e Deus diz, não olhe para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. E Samuel fica a se perguntar, mas acabou todos os filhos? Ele diz, não, tem o menor, o mais jovem. Então percebe que nesse primeiro momento da vida de Davi, ele não tinha tanta consideração, até mesmo pela própria família, por ser, quem sabe, o mais jovem, por estar cuidando de um trabalho simples, não estava no momento para ir para a guerra, ou para governar, quem sabe na sua adolescência, não sei, 16, 17 anos, quem sabe, um pouco mais, um pouco menos. E ele, Samuel manda chamá-lo, e diz o texto, nós até passamos aqui, diz que não nos assentaremos à mesa até que ele venha, está em 1 Samuel 16, versos 10 a 12. Diz que ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E o Senhor disse, levanta, unge, porque é ele mesmo, é este mesmo. Então ele não tinha tanto reconhecimento ali. E em algum momento que ele vai visitar os seus irmãos, ali o exército de Israel acampado muito tempo, 40 dias sendo insultado pelo gigante Golias, ele desafiava o rei, desafiava os seus generais. Para que ordenar a batalha? Escolher um homem para lutar comigo. Se ele puder me vencer, seremos seus servos. Se, ao contrário, se eu vencer, vocês serão nossos servos. Ninguém se habilitava para isso. Davi, quando vê aquela cena, você conhece provavelmente a história, ele enche-se de indignação, não era simplesmente por ele ou por Israel simplesmente, mas pelo nome do Deus dos exércitos que estava sendo afrontado ali, e ele se dispõe a lutar. Diz, não, eu irei. E o rei fica ali temeroso, não, mas você não tem experiência, não consegue vestir nem a armadura. Ele, não, olha, o teu servo derrotou um urso, um leão, e vai ser da mesma maneira. E ele vai tão somente com aquilo que ele tem, o seu alforje ali, quem sabe a sua funda, 5 pedrinhas ali, para enfrentar o gigante. O gigante, quando vê, o despreza, diz, olha, eu sou algum cachorro, algum cão, para você vir a mim com pau, com pedra, e amaldiçoa, né, pelos seus deuses, vem até mim que eu vou arrancar a sua cabeça e vou dar a sua carne às aves do céu, e faz toda aquela intimidação que comumente acontece quando há uma guerra. Davi não se amedronta, ele dá um passo adiante e fala, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra você no nome do Deus de Israel, a quem tem afrontado. E hoje todo Israel, todo saberá
de que há um Deus em Israel que salva, não com lança, com espada. E ele então deixa o gigante mais enfurecido ainda e faz algo que eu acho tremendo. Na sua fúria de enfrentar aquele menino que ousa desafiá-lo, ele bate a sua mão na cabeça e levanta a proteção do seu capacete, o único local em que Davi poderia ter vantagem sobre ele. Então percebe que mesmo em um milagre extraordinário, há uma junção do divino com o humano. Não foi um milagre simplesmente sobrenatural. Houve uma confrontação, houve um desafio, houve uma luta, e aquela pedra sai ali zunindo e crava no único local em que poderia realmente ter acesso. O gigante treme, cai, Davi não espera um momento sequer, corre para cima, toma a espada e com uma espada do próprio gigante corta ali a cabeça. Isso foi algo fantástico, isso leva Davi de um momento de anonimato, de um simples pastor de ovelhas, não tão reconhecido como mencionamos no início, até mesmo na casa de seus pais, de fama nacional. Quando volta, as mulheres ali de Israel cantando, dançando, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. Aquilo já começa a mexer com o rei. Ele diz: mas poxa, a mim só deu milhares, a Davi 10 milhares. Então aquele mesmo ponto que leva Davi às alturas, ao topo, a herói nacional, a ser reconhecido, já começa a criar um problema. Davi, nessa escola preparatória, primeiramente no deserto ali, cuidando das suas ovelhas, pastoreando, depois na corte, atendendo o rei, em alguns momentos tocando ali a sua harpa. Depois, quando o rei, de certa forma, promove essa promoção, há um sentido não simplesmente de promover, mas quem sabe de destruir Davi, de matar Davi pelas mãos dos filisteus. Ele pede ali 100 prepúcios, Davi traz 200, Davi vai crescendo diante dos homens ali, por guerrear, pela sua habilidade, a sua perícia, a sua simplicidade. Mas Davi muitas vezes não via a hora de deixar ali a corte e voltar para a sua vida de simplicidade no campo, de cuidar das suas ovelhas. Mas Deus estava preparando Davi para ver ali aquele local sombrio, que fora dos bastidores, da realeza, da corte, não era um local tão agradável e feliz. Aquilo era uma escola preparatória para Davi. Além disso, em muitos momentos Davi tenta fugir, depois, claro, pelo rei ter dado a palavra de que casaria aquele que derrotasse o gigante com a sua filha. É bem verdade que ele não honrou o compromisso, não deu a filha mais velha para Davi, deu a outra pessoa que ele achava, quem sabe, mais digno. Mas Davi teve uma oportunidade, casou com Mical, a sua segunda filha, e ele muitas vezes tentou matar Davi. Davi teve que sair fugindo, e Davi viu que não seria possível, disse: um passo falta entre mim e a morte. Então, quem sabe desse período aí da morte do gigante, até ele começar a reinar, como nós mencionamos, foi um período aí de, quem sabe, de 10, 12 anos, ou um pouco mais, que ele começa a reinar com 30 anos. Tem um outro ponto também que é interessante, que eu quero chamar a atenção, onde Davi tem que fugir várias vezes. Está em 1 Samuel, capítulo 22, onde ele esconde-se em Adulão, em Moabe. Diz que Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, ou seja, sua família, desceram ali para estar com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que interessante, Davi, ele fugindo para uma caverna, ele acolhe pessoas. Diz que todo homem que estava em aperto, todo homem endividado, todo homem que estava em problemas, quem sabe com o próprio rei, que nesse caso é o primeiro rei de Israel, o rei Saul, sogro de Davi. Davi agora fugitivo, vivendo em uma caverna, e todas essas pessoas, a família, e como mencionamos aqui, homens em aperto, endividado, amargurado de espírito, problemas diversos, é acolhido por Davi. Então, um que está em aperto acolhendo outras pessoas. Isso tudo é uma escola preparatória para Davi, que faz Davi
compreender e aguçar mais esse senso de justiça. E como nós lemos ali no capítulo 8 de 2 Samuel, versículo 15, diz que Davi dominou sobre todo Israel, mas não igual Saul, ou não como o costume dos reis, ditatorial, de simplesmente dar ordens. Davi, ele tinha ouvidos para ouvir, porque ele passou por essas privações, quem sabe ele na sua própria casa, como nós mencionamos a princípio, no anonimato, pastor de ovelhas, depois fama nacional, ele teve que lidar com essa situação de enfrentar agora o ciúme do próprio sogro, que era o rei de Israel. E isso tudo, enquanto livramento, tem um outro exemplo aqui, nós não vamos ler porque o tempo não nos permitiria, mas você pode pesquisar com mais detalhes. 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, tem detalhes sobre a história dos reis e ver com mais detalhe a vida de Davi. Queremos pegar algumas aplicações para a nossa vida, em que ele tem que fugir. Isso é um deslize de Davi, que ele tem que fugir do rei, e ele acaba indo para o território dos seus piores inimigos, o povo dos filisteus. E eles, a princípio, ficam contentes, olha, ele se tornou aborrecível, veio estar com a gente aqui. Só que há um momento em uma guerra que Davi teria que decidir entre lutar contra o seu próprio povo, o povo de Israel, lá dos filisteus, ou não. E quem vem em socorro de Davi? O Eterno, Deus, quando ele, aos olhos dos príncipes dos filisteus, disse, olha, não é bom que ele vá para a guerra conosco. Por quê? Porque lá ele pode se revoltar contra nós, para voltar a ter o favor do seu sogro, de Saul. Davi teve que até em algum momento se fingir como louco. Mas não é esse aquele que matou o nosso gigante. Davi batia a cabeça nas portas, fingindo que estava babando. Então, como se fosse um louco mesmo. Então foi algumas das fraquezas de Davi. Depois alguns dos inimigos também entram no acampamento, saqueia tudo, leva mulheres, crianças, os bens. Os próprios homens de Davi tentam agora matá-lo, queria mesmo apedrejá-lo. Davi então se prostra diante de Deus. Deus fala, olha, vai porque você vai recuperar tudo de novo. Então Davi, na sua trajetória, antes no anonimato, depois de herói nacional, depois quando o Lirene diz que ele faz justiça a todo Israel, Davi teve que lidar muito com situações adversas. E ele então teve habilidade, não dele, não é algo dele, mas essa humildade de receber a orientação de Deus para vencer. Um deslize muito sério, já Davi, quando disse que já havia conquistado tudo que tinha conquistado, expandido o seu reino, um período em que ele enfrenta mais um dos gigantes, e Davi não morreu porque os seus homens o livram, né? Diz que eles não vai sair mais à guerra, porque para não apagar a lâmpada de Israel, está registrado em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 17, diz que alguém tenta matar Davi, Davi se cansou, né, e seus homens não vai sair mais à guerra. Davi estava tranquilo em seu palácio, ele olha, vê uma mulher bonita, linda, se banhando. Davi então procura saber quem é, descobre que é até mesmo uma esposa de um dos seus soldados. Davi tem um caso com essa mulher, tem problemas sérios, isso o próprio Deus fala que mancharia a reputação não somente do rei. Davi perde a moral, até mesmo com seu filho, com seus filhos, para poder cobrar com o próprio povo, de certa forma, que aquilo se torna público. Deus diz, aquilo que você fez em oculto vai ficar claro para todas as pessoas. Quando o seu próprio filho se revolta, Absalão, Davi tem que presenciar a morte do seu filho. Davi fala que pagar 4 vezes mais, quando Natan conta aquela história para ele lá de um homem rico que pega a cordeirinha para alimentar um convidado. Mas Davi, algo que me chamou muita atenção é a capacidade que Deus concede dele se arrepender, dele se humilhar, dele buscar Deus mesmo em momentos difíceis. Então não foi só o gigante Golias, houve outros, no caso, que enfrentou, pelo menos 4, que diz o texto. E Davi e seus homens venceram, expandiram, conquistaram tudo o que devia conquistar. Mas há uma luta que nós também enfrentamos, você e eu. Não sei quais os gigantes que você enfrenta em sua vida, sei dos meus. Mas aqui em Efésios, para a gente fechar a nossa meditação sobre a vida de Davi, o segundo rei de Israel,
período em que expande, né, o momento em que ele está no anonimato, herói nacional, depois onde ele reina e faz justiça sobre todo Israel, julga, né, com justiça. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a seguir, diz que devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes nos dias da luta, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é sim contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele fala então que devemos lutar contra os príncipes das trevas deste século, nas regiões celestes, em nossa mente, a luta, a tentação que enfrentamos. Ele fala: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos aprender algumas lições valiosas de homens, mulheres que enfrentaram lutas, provações, privações, mas que foram vencedores, afinal, pelo poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nossa próxima reflexão, nessa sequência de temas vem do Reino Unido, sobre Salomão da força para a fraqueza, onde vamos tirar também algumas lições para a nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor. Amoroso Deus, bondoso Pai, agradecemos por essa reflexão sobre Davi, em 3 momentos distintos, onde ele sai do anonimato, herói nacional e depois rei de Israel. Possamos aprender também a confiar no Senhor a cada dia. Damos a tua paz, a tua graça, te rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.